Eles eram mais do que guerreiros. Eram uma elite temida no coração do Japão feudal. Mestres na arte da guerra, sua existência era moldada por um antigo e implacável código de conduta, o Bushido. Para eles, a morte não era um fim, mas uma missão. Não havia espaço para hesitação ou fraqueza. Sua habilidade não era apenas manejar uma espada, era eliminar o inimigo com precisão cirúrgica. Completamente devotados à ideia do sacrifício, viviam sob a filosofia de que morrer com honra era preferível a viver com vergonha. E no centro desse mundo rigoroso havia um símbolo supremo, a lendária katana. Esta espada, forjada com métodos transmitidos por gerações, era tão letal quanto bela. Ao empunhá-la, dizia-se que se podia sentir uma alma vibrando dentro do aço. Mas para esses guerreiros, o fio da lâmina era apenas um dos elementos. O verdadeiro poder estava na lealdade incondicional ao seu clã e na sede insaciável por justiça ou vingança. É nesse espírito que surge uma das histórias mais impactantes do Japão ancestral, a saga dos 47 Ronin. Não se trata apenas de um conto de vingança, mas de uma verdadeira operação de infiltração, honra e sacrifício. Esses antigos samurais abandonaram tudo para corrigir uma injustiça, mesmo que isso significasse a própria destruição. E o que parecia impossível tornou-se inevitável. Eles iriam até as últimas consequências. Estamos no ano de 1703, na vibrante cidade de Edo, atual Tóquio. Um centro urbano em expansão, capital de um império poderoso, sob o comando de um regime militar centralizado. Numa das áreas mais nobres da cidade, um importante funcionário do governo desfruta de uma luxuosa celebração, um banquete reservado à elite da sociedade. Seu nome é Lord Kira Yoshinaka, um homem respeitado por sua longa trajetória a serviço do Shogun, o soberano absoluto do Japão. Kira é um burocrata astuto, envolvido até o pescoço nas engrenagens da corte. Por meio de casamentos estratégicos e alianças cuidadosamente escolhidas, ele garantiu que sua linhagem estivesse protegida. Sua posição como Hatamoto, uma espécie de cavaleiro de alto escalão, lhe confere prestígio e influência. Vive uma vida de obediência rígida aos protocolos palacianos, acreditando que a ordem só existe quando todos conhecem seu lugar e o aceitam sem questionamentos. No entanto, nem todos veem com bons olhos o poder acumulado por Kira. Inimigos silenciosos o cercam, e ele sabe disso. Há rumores, sussurros nos corredores da cidade, sobre um grupo que ainda guarda ressentimentos profundos. Mas naquela noite, convencido de que tudo estava sob controle, Kira permitiu-se baixar a guarda, um erro que selaria seu destino. Enquanto ele celebra, 47 samurais renegados avançam em silêncio pela escuridão. A missão é clara: invadir a mansão de Kira e fazer justiça com as próprias mãos. Em segredo absoluto, eles ressuscitaram técnicas esquecidas de combate e estratégias de guerra antigas. Estão armados até os dentes com espadas, lanças, arcos e com o mais perigoso de todos os instrumentos: a determinação de homens que não têm mais nada a perder. A chegada desse grupo em Edo foi como um raio em céu azul. Ninguém esperava. Ninguém estava preparado. Kira e seus servos sequer suspeitam do que está prestes a acontecer, mas o que está para se desenrolar será lembrado como uma das maiores demonstrações de lealdade e coragem da história japonesa. Os 47 Ronin não apenas reivindicam vingança, eles escrevem seu nome na eternidade. Voltemos no tempo, para o ano de 1701. Na época, um ataque contra um político de alto escalão era algo impensável. A corte de Edo era o palco da elegância e da etiqueta. Apesar de estar sob um regime militar, o palácio do Shogun não era lugar para brutamontes ou guerreiros simplórios. Tudo era refinamento, compostura e beleza estética. Até os mínimos detalhes, desde o tom da voz até a maneira como se amarravam as sandálias, seguiam regras rígidas e inquestionáveis. Nesse ambiente de formalidade extrema, surge Asano Naganori, um nobre de sangue real, mas com uma alma rebelde. Ele era obrigado por lei a passar metade do ano na corte, como prova de lealdade ao Shogun.
Mas adaptar-se às sutilezas daquele ambiente opressor era uma tarefa monumental. Sua origem rural contrastava com os modos delicados dos cortesãos. Ele vinha de uma região montanhosa, onde a força, o orgulho e a disciplina dos samurais ainda reinavam soberanos. Asano fazia parte de uma classe que moldou o Japão por séculos, os samurais. Guerreiros hereditários conhecidos por sua lealdade, disciplina e coragem inabalável. Mesmo após um século de paz, sua presença ainda impunha respeito. Em suas terras, os samurais treinavam diariamente. Cavalgadas, esgrima, meditação, tudo em busca da perfeição. Mas a verdade era dura. Não havia mais guerras. O país estava em paz, e os soldados não tinham mais um inimigo para enfrentar. O tempo transformou-os em fantasmas de um passado glorioso. A corte de Edo desprezava essa brutalidade rústica. Os samurais da cidade, embora também guerreiros de sangue, haviam se adaptado ao conforto e à pompa. Já os homens como Asano, endurecidos pela vida no interior, não compreendiam ou aceitavam essa suavização dos costumes. E além de tudo isso, havia um traço complicado em Asano. Ele era impulsivo. Há registros que apontam seu gosto por bebida e festas, o que fazia dele um sujeito pouco confiável aos olhos da elite. Mesmo assim, o shogun incumbiu Asano de desempenhar funções formais no palácio, algo que exigia profundo conhecimento de etiqueta. Para auxiliá-lo, designaram justamente Lord Kira, o mestre da formalidade. Foi uma receita perfeita para o desastre. Kira, arrogante e acostumado a ridicularizar forasteiros, não perdeu tempo em humilhar o novo aluno. Suas instruções vinham acompanhadas de sarcasmo e desdém, transformando as aulas em verdadeiros campos de batalha psicológica. O confronto entre os dois era inevitável. Kira representava o sistema, o conformismo e a manipulação política. Asano era o símbolo da honra ferida, da rigidez samurai diante da humilhação. E em um momento de tensão insuportável, Asano explodiu. Asano Naganori, até então um jovem senhor feudal com responsabilidades cerimoniais, rompeu todas as expectativas ao sacar sua espada no coração do palácio do shogun e atacar o oficial Kira Yoshinaka. Esse ato não foi apenas um desvio de etiqueta, foi um crime de proporções inimagináveis no Japão feudal. Imagine alguém sacando uma arma dentro do palácio de Buckingham, diante da realeza. Era esse o tamanho da afronta. A notícia se espalha como fogo, paralisando a sociedade de Edo. Jamais alguém ousara algo assim dentro dos limites sagrados da corte. Não bastasse a ameaça, o fato de ele ter ferido um membro do governo central elevava o caso ao patamar de escândalo nacional. O veredito do shogun não tarda. O castigo seria exemplar. Asano deveria tirar a própria vida. E como samurai, ele receberia a permissão para realizar esse ato através do seppuku, um ritual milenar reservado à elite guerreira. Diferente de uma execução comum, o seppuku era uma forma de redenção final, brutal, mas carregada de honra. Trata-se de uma prática onde o guerreiro abre o próprio abdômen, desafiando a dor até os limites do suportável. Era um gesto de coragem que diferenciava o verdadeiro samurai dos civis comuns. Qualquer um poderia buscar uma morte rápida, mas apenas um verdadeiro homem de armas escolheria a via mais dolorosa como prova final de sua dignidade. Originado no campo de batalha, esse ritual extremo nasceu como uma resposta à derrota inevitável. Quando um castelo era tomado ou a batalha estava perdida, muitos guerreiros preferiam o seppuku a caírem nas mãos do inimigo. Era uma declaração silenciosa, mas poderosa. Vocês podem conquistar minha terra, mas jamais minha honra. Mesmo com o fim das grandes guerras samurais, o seppuku permaneceu como um método oficial de punição para os da classe guerreira. Era um privilégio sombrio reservado apenas aos homens de linhagem e espada. Poucas horas depois de seu ataque a Kira, Asano já se preparava para o momento final. Tudo era conduzido com meticulosa formalidade. Desde a maneira como se vestia, até a distância exata em que os observadores deveriam permanecer, cada detalhe seguia regras ancestrais. A uma distância de cerca de 3,5 metros,
Um examinador observava cada gesto, uma medida de segurança, já que havia o risco de que o condenado tentasse um último ato de violência. À frente de Asano repousava uma pequena adaga cerimonial sobre uma bandeja. Ao seu lado, um segundo, conhecido como Kaishakunin, permanecia atento. Seu papel era vital, garantir que, no momento certo, a morte fosse rápida e digna. Caso Asano executasse o corte como ditava a tradição, o segundo decapitaria-o com um só golpe. Esse gesto não era apenas uma liberação da dor, mas também garantia que a honra do guerreiro seria preservada até o último instante. Mas a morte de Asano foi apenas o começo. Seu domínio, localizado em Ako, a cerca de 400 quilômetros, de Edo, abrigava centenas de samurais que agora estavam sem senhor, os chamados Ronin. Quando a notícia chegou ao castelo, um silêncio sepulcral tomou conta dos corredores. Os servos e guerreiros sabiam o que viria: perda das terras, dissolução do clã e a ruína total. Sem mestre, os Ronin não apenas perdiam o emprego, mas sua identidade. Eram guerreiros à deriva, sem rumo ou propósito, rejeitados pela sociedade. Esses samurais errantes eram vistos com desconfiança. Muitos se tornavam mercenários ou arruaceiros, bebiam demais, brigavam nas ruas, causavam desordem. Era como se tivessem sido arrancados do seu tempo e abandonados à própria sorte. A maioria jamais conseguia se reintegrar plenamente. Em meio a esse caos, uma figura se destaca: Oishi Yoshio, o mais leal dos servidores de Asano. Conhecia o jovem desde a infância e provavelmente ajudou a moldar seu caráter. A culpa pela tragédia recaía sobre seus ombros como um fardo inevitável. Sem ter a quem recorrer, os Ronin buscaram Oishi como líder. Queriam justiça, ou para muitos, vingança. Não compreendiam como Kira havia saído ileso de toda a situação. Aos seus olhos, a morte de Asano fora um assassinato legalizado. E para um verdadeiro samurai, deixar isso impune era o mesmo que renunciar à própria existência. Entre os códigos não escritos da classe guerreira, um dizia: se não vingar a morte do seu senhor, será motivo de escárnio por toda a vida. Alguns samurais só podiam herdar as terras da família depois de vingarem a morte de um ente querido. Muitos passavam anos perseguindo o responsável até conseguir eliminá-lo. E quando isso acontecia, traziam a cabeça como prova para restaurar a honra do clã. Por isso os Ronin exigiam ação imediata. Queriam atacar mesmo sabendo que isso equivaleria a uma missão suicida. Mas Oishi era mais cauteloso. Sabia que qualquer movimento impulsivo seria previsível e que o próprio Kira já esperava por isso. Ao contrário da maioria, Oishi propôs paciência. Sugeriu confiar na justiça do Shogun, embora em seu íntimo soubesse que ela provavelmente não viria. Manteve a fachada de obediência enquanto a raiva queimava silenciosamente em seu peito. Sua esperança era que o governo punisse Kira de alguma forma, mas essa esperança logo se esvaiu. A decisão chegou. Kira seria absolvido por completo. Foi. Nesse momento que a verdadeira jornada começou. Agora, não havia mais como ignorar o chamado da vingança, mas Oishi, estrategista nato, recusou a ideia de uma investida direta. Sabia que Kira estava cercado por guardas e vivia em um distrito extremamente protegido. Qualquer ataque frontal seria um desastre. Era preciso astúcia, paciência e engano. Assim, Oishi iniciou um plano de dissimulação magistral. Começou a agir como se tivesse desistido. Frequentava casas de entretenimento, fingia embriaguez e levava uma vida desregrada. Tudo para convencer os espiões do Shogun e de Kira de que ele e seus homens estavam acabados. E funcionou. Os relatórios chegavam dizendo que Oishi havia abandonado qualquer desejo de vingança. Enquanto isso, seus companheiros se dispersavam, vivendo como civis comuns, infiltrados como agentes dormentes. Durante 2 longos anos, sumiram dos olhos públicos esperando a hora certa para agir. E ela veio. No rigoroso inverno de 1703, Oishi deu o sinal. Os Ronin voltaram em silêncio para Edo, prontos para a última missão. Cada homem se preparou com rigor quase sagrado.
vestiram-se como guerreiros ancestrais e afiaram suas espadas, verdadeiras obras de arte letais, símbolo máximo da alma do samurai. O sabre japonês não era apenas uma arma, era a expressão da excelência técnica e espiritual. Seu fio era tão preciso que podia cortar o som. Seu equilíbrio, resultado de séculos de refinamento. Mas Oishi sabia que, mesmo com as melhores espadas, enfrentariam obstáculos terríveis. Por isso, ressuscitou antigas táticas de guerra. Seus homens empunharam lanças, machados, bastões, instrumentos práticos para romper portas, escalar muros e vencer a resistência. Retornaram às raízes dos combates medievais, em uma verdadeira reencenação dos tempos dos grandes generais do Japão antigo. E com isso, estavam prontos. Armados com técnica, disfarce, estratégia e a fúria de 2 anos de espera. Não era apenas uma vingança. Era uma missão histórica. Um ajuste de contas entre o dever e a desonra. Ao invés de depender de armaduras pesadas e engessadas, os guerreiros preferiam uma proteção que oferecesse liberdade de movimento. A estrutura leve, reforçada com laca para resistir ao clima e aos danos do tempo, permitia uma mobilidade excepcional. Essa armadura era como uma extensão do próprio corpo. Protegia bem as áreas vitais, mas ainda deixava regiões expostas, como a parte interna dos braços e a parte inferior do corpo, vulneráveis. A verdadeira genialidade estava no equilíbrio. Proteção e agilidade caminhavam lado a lado. Ainda que blindada, a armadura permitia ao usuário girar, correr e lutar sem limitações. Porém, após anos de relativa paz, muitos samurais que se tornaram Ronin haviam se desfeito de seus antigos equipamentos. Adquirir novas armaduras seria um grande problema, não apenas pelo custo elevado, mas porque chamaria a atenção. Imagine, entrar em uma loja e pedir quase 50 conjuntos de armaduras completas. Seria como declarar publicamente uma intenção de guerra. Para evitar levantar suspeitas, os Ronin tiveram que improvisar. Montaram suas proteções com pedaços de equipamentos antigos, restos de couro, capacetes de bombeiros e até roupas, reforçadas artesanalmente. Era o máximo de defesa que podiam reunir sem alertar as autoridades. Mesmo assim, eles estavam prontos. Formaram um grupo que não se via há gerações. Homens movidos por lealdade inabalável e por uma missão que beirava o impossível. Então, uma virada crucial acontece. Oishi, o líder do grupo, recebe informações valiosas. Espiões haviam conseguido mapear cada detalhe da residência de Kira, sua localização exata, o desenho interno da construção, os pontos fracos. No entanto, havia um grande obstáculo. O acesso ao local era protegido por muros altos e resistentes, verdadeiras muralhas que faziam da casa uma fortaleza impenetrável. Diferente das construções modernas, aquelas residências não tinham janelas de vidro e eram feitas para resistir a invasões. Mesmo que os Ronin escalassem os muros, o fator surpresa não duraria muito. As casas de samurais eram armadilhas disfarçadas. Os pisos de tatame eram projetados para denunciar passos, e havia esconderijos secretos por toda a parte, criados para dar tempo aos moradores fugirem em caso de ataque. E o tempo era uma questão de vida ou morte. Não muito longe dali havia uma guarnição inteira do exército do Shogun. Se a missão atrasasse, o reforço chegaria, e o grupo seria eliminado. Além disso, Kira não estava desprotegido. Ele mantinha uma equipe de segurança dentro de sua propriedade. Assim, os Ronin tinham apenas minutos preciosos para localizar, capturar e eliminar seu alvo antes de serem cercados. A margem de erro era mínima. Depois de 2 anos de espera, chegou o momento decisivo. Em uma noite fria, com neve e chuva, caindo, os Ronin se mobilizam. Era uma operação de infiltração perfeita, uma verdadeira ação tática oculta. Sabiam que a partir do momento em que se movessem, o tempo estaria contra eles. Oishi organiza seus homens em grupos, que se espalham pelas ruas e vegetação ao redor, prontos para agir com rapidez cirúrgica. Para evitar que os vizinhos chamassem a guarda local, algumas equipes se antecipam e batem nas portas das casas próximas. Com calma,
avisam que se trata apenas de uma vingança tradicional, prática que, embora regulamentada, era permitida na época. A estratégia funciona. Os moradores, acreditando que o governo havia autorizado, voltam a dormir. A invasão começa em duas frentes. Enquanto uma equipe escala os muros, outra neutraliza os guardas nos portões. Um confronto explode no pátio. Os Ronin precisam abrir os portões, mas os vigias se recusam a entregar as chaves. Sem outra opção, quebram as trancas à força. Dentro da propriedade, o próximo passo é impedir que os soldados de Kira se organizem. Usando grampos de ferro, selam as portas dos alojamentos inimigos, trancando-os por dentro. Agora, com boa parte da resistência neutralizada, eles avançam rumo à casa principal. No interior, Kira dorme, assim como sua família. Apenas velocidade, precisão e silêncio podem garantir o sucesso da missão. Os guardas pessoais de Kira, no entanto, lutam com ferocidade para proteger seu senhor. A luta se espalha pelos corredores da enorme residência, onde praticamente não há móveis, apenas portas deslizantes que escondem compartimentos e armários. Os Ronin vasculham cada canto, abrindo porta por porta, até perceberem que Kira não está ali. Com o tempo se esgotando, decidem buscar no jardim. É lá que finalmente encontram o homem que procuravam. A tão aguardada hora havia chegado. Kira recebe a chance de morrer com honra, pela própria lâmina, mas se recusa. Considerado indigno de um fim honroso, é executado ali mesmo. No entanto, matar Kira não bastava. Era necessário apresentar provas. Então, seguindo o antigo código dos guerreiros, os Ronin decapitam o inimigo e levam sua cabeça ao túmulo de Asano, seu antigo mestre. A caminhada de 5 milhas até o local é um ato simbólico de fidelidade absoluta. A missão foi cumprida. A honra de Asano foi restaurada. Os Ronin sabiam que aquele feito os colocava fora da lei. Sem fugir, entregam-se às autoridades e, nos dias seguintes, tiram a própria vida de maneira ritual. Sua bravura e lealdade ecoam até hoje como exemplo máximo de honra. Em um tempo em que a sociedade era rígida e controlada, os 47 Ronin se tornaram lendas vivas. Embora o governo proibisse falar abertamente sobre o caso, a memória deles nunca foi apagada. Eles são reverenciados como verdadeiros heróis nacionais, homens que viveram e morreram pelos ideais do Bushido, o caminho do guerreiro.